Olá, eu sou Lúpia Raposa e nesse vídeo O Caminho da Fé vamos ler um trecho do texto de Deepak Chopra, O Futuro de Deus. Este é um dos temas que mais interessava ao nosso amigo alado Nuna Sapak. A sociedade dos seres alados, com seu próprio sistema de crenças, assemelhava-se surpreendentemente à busca eterna do ser humano às respostas de nossa maior inquietação. Neste livro, o médico, espiritualista e escritor Deepak Chopra fez um brilhante trabalho de reflexão sobre o futuro da fé. Escolhemos para nossa leitura o capítulo O Mundo Sutil, que trata de um dos mais presentes embates da atualidade, entre a ciência e a religião. A nossa leitura foi assim. Se você entrar em qualquer livraria, fechar os olhos e jogar uma pedra ao acaso, grandes são as chances de a pedra atingir um livro sobre ciência e religião. A grande maioria desses livros propõe uma trégua entre esses dois campos tradicionalmente rivais. Em julho de 2005, a ciência não teve escolha a não ser apertar a mão da antiga nêmesis. A prestigiosa revista Science celebrou seus 125 aniversários publicando uma lista de 125 questões que a ciência ainda não conseguiu responder. As duas primeiras perguntas foram as seguintes: do que é feito o universo? E qual é a base biológica da consciência? Depois de tantos anos de enormes realizações científicas, é chocante que ninguém tenha chegado perto de responder a essas duas perguntas. Na verdade, as mais recentes investigações só aprofundam o enigma. Como vimos, só 0,01% do cosmos contém átomos que formam todas as estrelas e galáxias visíveis. Cerca de 4% do cosmos se reúne nos átomos invisíveis restantes, como átomos de poeira interestelar e átomos de hélio e hidrogênio livre. Os 96% restantes da matéria parecem ser não atômicos e desobedecem às regras básicas relativas à gravidade e à velocidade da luz. Portanto, esses 96% não são matéria alguma, pelo menos considerando qualquer critério do mundo visível. Dizer que a física explica o espaço e o tempo é como dizer que alguém com 4% de visão consegue ver toda a paisagem. Quanto à biologia da consciência, ninguém jamais demonstrou que a consciência chega a ter uma biologia. Exames de imagiologia cerebral, embora constituam um avanço enorme para analisar o que acontece dentro do crânio, só fazem revelar áreas onde o sangue flui mais ou menos. Isso está muito longe de demonstrar como uma sopa de substâncias químicas, uma mistura de água, glicose, DNA e íons, de potássio e de sódio, aprendeu a pensar. Isso é tão provável quanto um universo pensante ter decidido criar o cérebro. Se você não tem como responder às perguntas propostas, que são como o ABC da realidade, a sua teoria da origem dos seres humanos é no mínimo questionável. Como um cientista, tudo o que você pode fazer é continuar insistindo que a resposta será encontrada um dia, provavelmente em breve. Foi essa a posição da Science. Os editores basearam sua lista em um levantamento conduzido com 100 cientistas proeminentes, pedindo que eles se concentrassem em questões que poderiam ser respondidas em até 25 anos. É um pouco tarde para pedir mais prazo quando a sua meta não é nada de grandiosa, como a tão aguardada teoria de tudo, mas apenas um ponto de partida aceitável. Deus se fundamenta em pontos de partida.
A disputa entre espiritualidade e ciência é inevitável. Afinal, as duas investigam um nível de realidade cruzando a fronteira do mundo visível. As duas confrontam o mistério da natureza e o mais estranho de todos os fenômenos, segundo Einstein, que a natureza pode ser compreendida. Para início de conversa. Chamam a isso de o domínio invisível do mundo sutil. Chegamos lá pelo caminho da fé. A ciência chega lá usando uma sequência de passos que retiram camadas da realidade como se fosse uma cebola ou aquelas bonecas russas, com matrioscas cada vez menores, aninhadas umas dentro das outras. O mundo sutil, contudo, não é um território exclusivo nem da ciência e nem da espiritualidade. Se o mundo sutil for real, ele é real e ponto final. A ciência pode desdenhar do caminho da fé, mas isso só mostra seu desprezo pela própria consciência que vincula todas as atividades mentais, desde fazer uma oração até bombardear prótons para liberar partículas de Higgs. A fé é sustentada pela lógica, mas é difícil convencer alguém que segue uma lógica diferente. E aqui nos referimos aos céticos que ignoram qualquer parâmetro de bom senso só para embasar sua argumentação. Vale destacar que, felizmente, nem todos os cientistas são assim, tão arrogantes. Nós vamos além e afirmamos que as ferramentas para concretizar Deus são as mesmas que constroem o mundo real. Elas podem ser expressas em um pequeno punhado de princípios. Ninguém precisa de ter a patente dessas ferramentas. Se pertencem à própria realidade, devem ser aceitáveis, tanto para os fiéis como para os céticos. Princípio primeiro. Você não é um receptor passivo percebendo uma dada realidade fixa. Você processa a sua experiência a cada segundo que passa. Princípio segundo. A realidade que você percebe provém da experiência que você processa. Princípio terceiro. Quanto mais autoconsciente você for, maior será o seu poder de criar a realidade. Nenhum desses princípios deve surpreender. Você já deve ter percebido que os termos consciência e criador recebem um lugar de destaque na minha argumentação. Mas cabe a você testar cada um desses princípios. Só assim você poderá reivindicar o seu papel como um criador. Se não os testar, você estará aceitando passivamente a posição dos céticos, que sustenta que a consciência não é confiável por ser subjetiva. Eu gosto de pirulitos não pode ser equiparado com o céu é azul. A primeira afirmação reflete uma experiência pessoal inconstante, enquanto a segunda reflete um fato científico. No entanto, como vimos, a distinção não tem fundamento. É preciso ser provido de consciência para fazer com que o céu seja azul. É preciso ter consciência para poder pensar, para início de conversa. Os céticos nos advertem para não confiar em eventos que só ocorrem na mente, quando a verdade é que o mundo inteiro só ocorre na mente. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.